E aí pessoal, Matheus, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre investimento internacional. Já adianto que a gente ainda não atua nesse segmento aqui na UP, a gente quer atuar, mas a empresa precisa crescer um pouquinho mais antes. Então o meu conhecimento prático, até mesmo a parte teórica, é um pouquinho limitado porque eu nunca corri de fato atrás disso, não me resta tempo para acompanhar o mercado internacional, já que no mercado local, nacional, já me falta tempo para fazer tudo o que eu quero. Contudo, eu vou falar aqui um pouquinho de investimento nos Estados Unidos, que é uma área que eu domino um pouquinho, já li bastante a respeito e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Hoje em dia é muito mais fácil você investir lá fora, é algo que era muito difícil, era muito burocrático, precisava de valores extremamente altos alguns anos atrás. Hoje é mais fácil com o advento das corretoras online e também com a redução de preços que as corretoras vêm promovendo. Assim como no Brasil, a Clear lançou corretagem zero, várias corretoras baixaram o preço, esse mesmo movimento aconteceu nos mercados internacionais, principalmente no mercado americano. Isso facilita a nossa vida para nós podermos investir lá fora, mesmo com valores menores. Apesar do valor ser menor, é importante mencionar que existem sim alguns custos que você não necessariamente teria investindo somente no Brasil, então é legal você ter um valor um pouquinho mais alto para pensar em investir lá fora, acho que em torno de 50 mil reais a 100 mil reais é o mínimo para você começar. E não estou falando de você mandar os 50 ou 100 mil lá fora, você tem 50 ou 100 mil no total para tentar mandar 5 a 10, estourando 20 mil reais para fora. Você não vai mandar a carteira inteira, né? Eu acho que faz sentido você ter exposição lá fora, ter ações ou outros tipos de investimento fora do Brasil, mais ou menos de 10 a 30% do seu patrimônio de investimentos. Muito mais do que isso eu acho que não faz sentido. Até porque a tributação ela complica um pouquinho o cenário, tá? A tributação quando você investe lá fora, ela é mais burocrática e maior do que quando você investe aqui dentro. Por exemplo, se você receber dividendos aqui no Brasil, você não vai pagar imposto nenhum sobre isso. Se você receber dividendos lá fora, né, investimento lá fora, você tem que pagar imposto sobre o dividendo. Então você acaba pagando mais imposto. Por isso que não é tão vantajoso assim, em alguns casos, você colocar 100% do seu capital lá fora. Tente se ater ao mercado local dentro da possibilidade, até porque você não fica exposto ao risco de câmbio, né? Hoje, recentemente, o dólar subiu pra caramba, mas o oposto poderia ter acontecido. Você investe 100 mil reais, lá fora o dólar despenca, seu investimento até se valoriza, mas a queda do dólar é muito maior, você acaba perdendo dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com essas movimentações cambiais também, né? Você não sabe, obviamente, é muito difícil prever para qual direção que a moeda vai, então não recomendo que você coloque muito dinheiro lá fora. 10 a 30% me parece uma quantia razoável. Então, pessoal, para falar um pouquinho disso, eu vou mostrar uma corretora que eu já ouvi falar. Eu acho que pode ser interessante para aqueles que estão começando, que é a Avenue. Estou compartilhando aqui a tela com vocês, esse é o nome da corretora. E vocês vão ver que ela é feita por brasileiros, a corretora é brasileira para que o brasileiro possa investir no mercado norte-americano. Então ela é especializada em atender nós brasileiros, né? Então todo o site em português, suporte em português, coisa que nem todas as corretoras possuem. Claro que existem outras, tá? Se você pesquisar você vai achar várias outras que fazem o mesmo serviço, algumas em inglês, algumas não, algumas mais baratas, algumas mais caras, mas eu estou deixando aqui apenas uma sugestão. Contudo, eu desconheço alguma que você possa investir com custo zero. No mínimo você vai ter o custo de levar o dinheiro lá para fora, de transferir o dinheiro lá para fora, o dinheiro de converter de real para dólar, você também vai ter que pagar alguma coisinha. No caso da Avenue, você tem custo por compra e venda, então você vai pagar no mínimo $1 por compra ou venda, o que é caro. Se você tiver 100 reais, 500 reais, 1000 reais, é uma corretagem cara que vai comer a sua rentabilidade. Então tem essas coisas que você tem que levar em consideração. Novamente, eu não sou especialista nessa parte de investimento no exterior, então não sei te dizer exatamente qual que é o trâmite para você investir, não consigo te passar recomendações lá fora e nem sei com precisão como que é feita a declaração desse dinheiro, né? Dos rendimentos, do dividendo, o imposto tem que ser pago. Eu lembro por cima que é uma tributação mais burocrática e mais alta, de quando eu estudei isso alguns anos atrás. Mas você teria que pesquisar um pouquinho por conta se você tiver interesse. Mas eu deixo aqui minha sugestão de você investir de 10 a 30% e só começar a investir lá fora depois que já tiver 50 mil reais, 100 mil reais. Antes disso, me parece, considerando o custo e a burocracia que você vai ter no processo, que não vai compensar. A gente já tem boas oportunidades de investimento aqui no Brasil. Você não precisa ir lá fora para ganhar dinheiro, sabe? Mas essa também é a minha visão. Você pode discordar totalmente de mim. Além de tudo isso que eu já falei, se você for investir, por exemplo, nos Estados Unidos, é interessante que você saiba como que funciona toda a legislação, todo o processo de investimento nos Estados Unidos. Então, vou dar um exemplo. Aqui, ao longo da imersão,
eu falei sobre as ações brasileiras, que você tem um mercado fracionário, que você compra de lotes de 100, mas se você colocar o F, você consegue comprar por unidade, enfim, tem todo esse funcionamento do mercado brasileiro. Lá nos Estados Unidos tem diferença, sabe? Você precisa entender, aprender, então é mais um mercado, mais coisa para você aprender e estudar antes de você investir lá fora. Por exemplo, uma coisa que eu sei é que você pode comprar meia ação nos Estados Unidos, isso mesmo, meia ação, igual no Tesouro Direto, que a gente compra 1% do título. Então lá fora você consegue comprar meia ação. É um dos detalhes curiosos que eu sei sobre funcionamento de mercado. E é legal que você estude um pouquinho mais sobre isso antes de colocar para a prática. Mas é isso, eu não consigo aprofundar nesse assunto. Lamento se alguém queria que eu passasse como que é o passo a passo para compra, como que abre conta, como que tributa, como pagar os impostos, mas isso eu realmente não sei te dizer. Eu precisaria gastar algumas horas estudando e colocando em prática para eu ter confiança e poder passar da forma correta para vocês. Mas espero ter esclarecido aí algumas dúvidas sobre investimento internacional. Antes que eu me esqueça, eu quase esqueci de falar isso no vídeo, dá para você investir em algumas empresas norte-americanas na Bolsa Brasileira, sem ter que abrir conta lá fora. Esse processo, esse meio é chamado BDR. Não vou explicar o que é o termo, que vai complicar muito, né? Mas em resumo é como se você estivesse negociando a Apple, só que é uma cópia da ação da Apple dentro do Brasil, dentro da Bolsa Brasileira. Não vou entrar na explicação de como que isso é feito, na complexidade de como que isso é feito, senão vai ficar longo esse vídeo. Mas você está comprando a ação da Apple dentro da Bolsa Brasileira por meio de um BDR. O que é um BDR? É nada mais que um ativo, um código que você compra lá na bolsa, igual você estivesse comprando uma ação. Se você quiser pesquisar no Google, lista de BDR, você vai achar no site da B3, não esse aqui, perdão, todos os BDRs existentes. Então tem um monte de companhia, Amazon, Apple, Microsoft, tem um monte de BDRs que você pode pesquisar, procurar e investir aqui no Brasil, pela Bolsa Brasileira, sem investir, sem ter que abrir conta numa corretora internacional e, por consequência, com muito menos burocracia e muito menos custo no processo. Contudo, existe uma grande desvantagem que eu não te falei, né? O acesso a BDR, teoricamente, é somente para investidores qualificados. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, mas o investidor qualificado é aquele cara que tem R$1 milhão ou mais em investimentos financeiros, ou um certificado que aprove sua competência na área. Por exemplo, o meu, né? Eu tenho CNPI, eu sou um investidor qualificado mesmo que eu não tivesse 1 milhão. Enfim, você precisaria ter isso. Dá para burlar a regra? Dá, mas eu não recomendo. Eu sou uma pessoa bem correta, eu sigo a lei por mais que eu não concorde com ela. Mas eu conheço pessoas que burlam, que não têm esse patrimônio, que não têm esse certificado e vão lá e investem. Não estou recomendando que você faça isso, mas só para vocês estarem cientes que se você tiver 1 milhão, se você tiver um certificado de profissional no mercado financeiro, você pode comprar BDRs, que são empresas norte-americanas negociadas na Bolsa Brasileira. Claro que antes de você ir para a prática, antes de você fazer a compra, recomendo que você estude mais sobre o assunto. Não vou abordar aqui para não ficar muito grande, mas estude mais sobre o assunto para não cometer nenhum erro nesse processo. É isso por esse vídeo. Daqui a pouco eu mando mais algumas coisas aqui no grupo. Até mais!